Pai do Senhor, meus irmãos, a todos os amigos que estarão aqui de uma certa forma acessando esse vídeo. Nós estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus do bairro Hélio Ponce de Arruda. Estamos aqui com dois personagens, duas figuras jovens. Estamos aqui com o jovem Cauã, e com o jovem Mike. Eles estarão aqui falando sobre alguns temas que nós vamos estar discutindo livremente. E para começar, vamos falar um pouco sobre a igreja primitiva, a igreja tradicional, a igreja que originou-se ali com Cristo, a igreja de Atos dos Apóstolos, e também vamos ver o que sobrou dela. Por isso que eu vou começar a pergunta aqui com o Mike, a respeito desse período da história bíblica, e ele vai nos falar um pouquinho sobre isso. Mike, o que você vê sobre essa questão tão importante, né? Quais são os traços da igreja primitiva que estão presentes hoje? Olha, a paz do Senhor, antes de mais nada, ao irmão Cauã e ao irmão Flávio, eu vejo muito poucos traços da igreja primitiva na igreja de hoje, né? Se nós prestarmos atenção no que diz Atos capítulo 2, versículo 42, o que diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então, assim, havia uma perseverança na doutrina de Cristo e dos apóstolos. Nos nossos dias de hoje, né, estão tentando mudar essa doutrina, né, se esquecendo de um princípio muito lindo que está em Provérbios capítulo 22, eu gostaria de ler aqui, Provérbios 22, 28, aqui, 22, 28, capítulo 22, versículo 28. Não removas os limites antigos que fizeram teus pais. Hoje em dia, estão tentando remover esses princípios criados por Cristo e pelos apóstolos, até para ajudar na manutenção da própria igreja, para ajudar na condução da igreja. E outra coisa que nós estamos perdendo também é essa unidade. Observe que no capítulo 12 de Atos, no capítulo 12, no versículo 5, quando Pedro está preso, né? Observe, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Essa contínua oração que a igreja fazia por Pedro a Deus não era uma simples oração, era uma oração intercessória por Pedro. E nos nossos dias hoje está muito difícil crentes intercessórios, crentes espirituais. O próprio apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, e observe que naquele período a igreja passava por problemas semelhantes à igreja do dia de hoje. Observe que a igreja de Corinto era uma igreja que tinha uma diversidade de dons, mas não tinha os frutos. E hoje em dia as igrejas não estão tendo os dons espirituais, mas também não estão tendo também os frutos. E nós estamos caindo naquele erro que João Batista falou, que toda árvore que não dá fruto será arrancada e lançada ao fogo. Então, assim, são muitos traços da igreja primitiva que estão sendo perdidos. Eu entendo sim que nós estamos vivendo um tempo de apostasia, um tempo de uma rebelião organizada contra o povo de Deus, mas nós temos que permanecer firme no princípio que Judas, versículo 3, disse. Eu acho muito interessante essa passagem que eu gostaria de ler. Judas, versículo 3. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Observe que nós somos chamados para batalhar pelo Evangelho. Existe uma comparação que um presbítero nosso aqui faz, que a corrida cristã é como se fosse uma corrida olímpica até a linha de chegada, mas não é apenas uma corrida olímpica até a linha de chegada, é uma extensa batalha pela defesa do Evangelho. Nós temos a batalha contra nós mesmos, nós temos a batalha contra os problemas doutrinários que possam aparecer no meio da igreja, e nós temos a batalha contra as potestades, como diz Paulo em Efésios 6:10. Então, assim,
os traços que a igreja primitiva procurava conservar estão se perdendo. Outro detalhe muito interessante: quando Cristo passa a mensagem às 7 igrejas da Ásia, é porque as 7 igrejas da Ásia, algumas igrejas daquelas, estavam perdendo os traços. E o próprio Senhor Jesus alerta aquelas igrejas das consequências de perder esses princípios, essa característica. E aqueles alertas às 7 igrejas da Ásia estão vivos para as igrejas do século XXI nos nossos dias. Muito boa a posição do jovem Mágico, que falou sobre poucos traços da igreja e sobre essa questão da doutrina dos apóstolos e de Cristo e dos limites. O grande pedido para os limites não serem revolvidos. Jovem Cauã, acertei. O que você vê na sua ótica sobre os traços da igreja primitiva que estão presentes no dia de hoje? Desde já eu quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Bom, eu também estava observando esse versículo: perseveraram na doutrina dos apóstolos. É muito assim, tem vários temas polêmicos dos costumes da igreja de hoje em que nós vivemos, porque muito tem se perdido, na verdade, os costumes da igreja primitiva, e perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso nos faz referência com a palavra, perseveraram na doutrina da palavra que os apóstolos então aprenderam de Jesus Cristo. E tem surgido muitas seitas nos dias de hoje, porque assim, tem interpretado a Bíblia do jeito eu acho. Então, muitas pessoas têm pegado os versículos fora de contexto e têm deixado o estudo verdadeiramente eficaz que aquele povo tinha, e eles se reuniam. Hoje nós temos algo assim que é um pouco polêmico quando fala sobre os dízimos dentro das igrejas, porque assim, olha só o costume que eles tinham, continuando no versículo 43: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E então nós percebemos hoje aqui que por falta de interpretação, por muitos confundirem o Velho Testamento e interpretarem sua Bíblia do jeito eu acho, surgiram algumas coisas que vêm levado a problemas. O que é o dízimo? E isso e tal, levaria tempo para nos falar sobre o dízimo. Só que é uma coisa que nós vemos que muitas igrejas passam necessidades por não haver certas administrações, assim, baseada na forma bíblica. E nós sabemos que nós estamos vivendo no período da apostasia, como diz 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, e muitos têm sido enganados por doutrinas diabólicas. Mas uma coisa que eu também gosto e eu acho interessante, que no meio, um costume que Paulo tinha, e Paulo, como tinha por costume, for ter com eles, e por sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Eu já falei muito com adolescentes e jovens, eles assim, por não compreenderem talvez por um certo ponto, eles falam que a Bíblia não é algo de ser discutido, não é algo para assim, disputar. Mas aí quando a gente vai olhar pela Bíblia, nós vemos Paulo disputando sobre as Escrituras. E outra coisa que eu achei interessante, que também era um costume, é que eles buscavam, como no versículo 11 de Atos capítulo 17, ora, estes foram mais nobres dos que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, nós devemos notar esses pequenos traços, porque eu estou falando mais dos que eu acho que é os mais principais, a palavra de Deus em primeiro lugar. Por isso que Paulo escreve a Timóteo: você tem perseverado nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. E assim como os crentes de Bereia, assim eu quero trazer para a juventude também. Não podemos perder esse costume do quê? De analisarmos a Bíblia, de estarmos em comunhão. Porque também quando vamos olhar lá, João falando, a questão do amor. Muito se fala do amor, mas pouco se vive o amor. Porque o amor ele não é só expresso por palavras, mas o amor ele é expresso por atitudes. E naqueles tempos as pessoas disputavam porque eles estavam tendo conflitos com o quê? Com sua carnalidade, com certas invenções. Por isso que Jesus, falando sobre as profecias também, ele disse para nós tomarmos cuidado. E como nós devemos tomar cuidado? Analisando a palavra de Deus, porque é nela que nós temos a vida eterna.
E ainda em Atos, capítulo 2, versículo 42, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eu acho interessante, o jovem Michael destacou as orações, eu também estava pensando em falar sobre as orações. Alguns entendem a oração de uma forma assim errada. Nós sabemos que Deus já sabe muito bem as palavras que nós vamos dizer, mas precisamos ter essa ligação de comunhão e intimidade com Deus. E essa era uma das coisas que a igreja primitiva tinha. Alguns podem pensar, nossa, a igreja primitiva era incrível, mas na verdade no tempo da igreja primitiva também existia vários erros, mas esses erros eram combatidos, por quê? Porque eles tinham a palavra de Deus como sua prioridade. Jovem Mike, você quer? Não, eu concordo com tudo com o que o nosso irmão falou, muito bem explicado. Corta essa primeira, corta. Você consegue?